No Suinocultura 4.0, o futuro é agora. Eu converso com Vladimir Fortes, diretor comercial da DB Genética Suína, para entrar nesse assunto, nesse paradigma que é toda essa tecnologia embarcada na suinocultura. Vlad, boa tarde. Boa tarde, Pante. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado em estar dividindo esse espaço com você. Você sempre aí criando conteúdos de altíssima relevância para a suinocultura. Obrigado pelo convite, tá? Vlad, eu queria entender um pouquinho que você falasse da tua visão em relação às tecnologias embarcadas na suinocultura. Hoje a gente tem as palavras, né, que fazem parte dessa nuvem, né? A suinocultura de precisão, aí entra a nutrição de precisão, entra a questão da gestão, da robotização, da informatização. Eu queria, do ponto de vista teu, do ponto de vista da genética, né, falando sobre isso, um pouco disso, assim, o que está acontecendo, que revolução é essa na suinocultura? Pante, além de importante, esse assunto ele tem uma relevância gigantesca, né? Se nós analisarmos aí historicamente o que aconteceu com a suinocultura nacional, a gente tem um quadro muito interessante de aumento de produtividade. Só que, sinceramente, eu acredito que o que está por vir ainda vai ser mais impactante ainda. Tem algumas variáveis dentro da produção brasileira que elas sinalizam um aumento de eficiência muito grande. Então, bom, vou pontuar aqui brevemente algumas coisas que já nos levaram a sermos aí um grande, fortíssimo player mundial, mas que vão impactar para os nossos próximos anos. Primeiro, as grandes empresas, as grandes indústrias, o produtor brasileiro, ele está se preparando para ampliar a produtividade. E essa ampliação de produtividade que ele vai fazer tem uma tendência de ser muito robusta. Então, nesse ponto, eu estou discutindo somente aumento de matrizes, alojamento de matrizes. Só que, na verdade, isso não vai ficar só no alojamento de matrizes. Assim como aconteceu nos anos anteriores, a genética vai acelerar ainda mais os ganhos produtivos para a suinocultura. Vão vir tecnologias de mais frentes, de nutrição, tecnologias de ambiência, principalmente, é um movimento muito forte. E o que mais surpreende, em especial no mercado brasileiro, empresas brasileiras, a AGRA está fazendo um trabalho espetacular de digitalização de processos produtivos. Eu não sei se nós temos noção do tanto que o somatório dessas variáveis, desses fatores, eles vão ampliar a capacidade de produção de quilos de carne suína ao ano, somando alojamento, tecnologias de genética, de nutrição, de ambiência e a digitalização, a tecnologia de informação. A gente vai trazer um ganho de eficiência muito forte para os próximos anos. Nós precisamos ser muito responsáveis para administrar esse volume de produção que vai vir. Aumentar muito. A gente viu, mesmo durante a pandemia, né, as grandes indústrias todas anunciaram investimentos, todo mundo, né, grandes empresas dobrando capacidade de produção. A gente viu assim, uma série de projetos aguardando apenas liberação ambiental para expansão, e isso sinaliza para um caminho que você está apontando, que é de produção. Isso realmente é um fator que ele é revolucionário, mas ele também é preocupante, né? Porque eu tenho que ter demanda para tudo isso, seja no momento agora, nós temos Europa, neste momento, com um gap anunciado aí, com a questão da Alemanha, da presença de doenças como a PSA em alguns lugares, ou a PSA na China, mas realmente isso é um alerta importante para o mercado quando a gente fala de futuro. Você diria assim, nós já estamos vivendo o futuro da suinocultura? Está na porta isso para acontecer? Com certeza, porque nós construímos o futuro, né? Nós somos o futuro. O passo que a gente decide dar hoje, ele está construindo o futuro, então não tem a menor dúvida. E somado a isso, vem algumas tendências, Pante, de mercado que vão novamente abarrotar o mercado brasileiro de novas tecnologias também. Na hora que a gente vê uma tendência muito forte aí de bem-estar animal para dentro da produção brasileira, da retirada de antibióticos como promotor de crescimento, tem outros mercados que já estão muito mais maduros nesse aspecto e existe um arcabouço de tecnologias esperando de braços cruzados para poder entrar no Brasil. Então, nos próximos anos, além da digitalização que eu citei, nós vamos viver momentos de muita informação nova, muita
tecnologia, produtos, formas de se produzir, equipamentos, vão chover no mercado nacional. Eu aproveito então para encaixar essa pergunta te perguntando sobre isso, né? Sobre as tecnologias embarcadas na suinocultura, né? Houve um momento, né, quando se inventou o carro, que foi dito assim, não há mais nada para inventar, né? E o homem de pouca visão diz, não tem mais nada para inventar e existe um universo inteiro por aí. De tecnologias embarcadas na suinocultura, do que já é realidade, mas que revolucionaram, né? Eu não queria usar a palavra prolificidade, né? Apenas. Eu queria, assim, dentro do complexo maior que a genética hoje proporciona, eu comecei, né, a ver fêmeas com uma conformação corporal diferente, com score corporal diferente, com metas diferentes, com produtividade de leite diferente. Aí eu queria me fala um pouco sobre isso, assim, dentro desses paradigmas que existiam, que foram rompidos na última década e que ainda podem superar. O que você vê nesse horizonte? Realmente a prolificidade é uma variável fundamental. Eu trouxe aqui, depois eu queria dividir com o pessoal alguns slides bem simples, mas só para ilustrar isso. Prolificidade é muito importante, sim, mas realmente a gente concentrar em genética só em prolificidade é um pecado, porque o resultado financeiro ele é montado de vários diferentes pontos, né? Multifatorial. Então, algumas tecnologias fizeram muita diferença no melhoramento genético. Os marcadores genéticos, tá? O trabalho de genômica, ele trouxe uma velocidade de ganho muito significativa. Isso permitiu que a gente colocasse resultados de produtividade, de conversão alimentar e qualidade na prolificidade de forma muito, muito robusta. Quando você me permitir, posso só dividir com o pessoal? Claro, pode compartilhar aí. Você sabe, Vlad, que eu acho que nós estamos vivendo na era, óbvio, né, das tecnologias, mas acho que é um momento também, olha, de compartilhar conhecimento, né? Então, eu te agradeço por dividir com a gente aí alguns dados importantes, coletados. Sim, alguns dados são públicos e alguns dados são dados internos que vão refletir aí tecnologia mesmo para dentro do mercado, tá? Bom, a gente estava falando de evolução do mercado brasileiro, a gente está vendo aí de 2001 a 2017 uma evolução que saiu de 10,53 para 12,5, né? Em desmamados médios. Bom, gente, isso é uma evolução muito grande, muito grande. Então, isso aqui que eu estava me referindo, que na verdade a ampliação de capacidade produtiva do Brasil, ela não vem só do alojamento de mais fêmeas, ela vem do alojamento de mais fêmeas acoplado a uma bateria de tecnologias que fazem da produção mais eficiente. E na hora que a gente estava falando de tecnologia, Pante, a genômica, eu quis mostrar esse slide aqui, porque a genômica, ela realmente transformou os programas de melhoramento genético ao redor do mundo, tá? Aqui a seta está a partir do momento que foi implementado a genômica, os marcadores genéticos. Os marcadores genéticos, nesse caso, nesse gráfico que eu estou trazendo, foi para melhorar a conversão alimentar aí de 30 a 100 quilos. E a gente pode observar aqui na inclinação do gráfico, a partir da entrada da genômica, a gente conseguiu uma evolução acima de 30% mais rápida do que a média de evolução de ganho genético que existia antes, né? Só que, na verdade, a genômica veio para agregar tecnologia em outras frentes. Marcadores genéticos estão sendo usados para criar resistência à doença, para criar capacidade de desmame, enfim. O LV5, que é uma tecnologia utilizada na Dinamarca, que significa os leitões vivos ao 5º dia. Na verdade, essa foi uma tecnologia implementada de muito impacto no que se esperava de prolificidade no mercado até então. Todo mundo falava da prolificidade, mas vai diminuir o tamanho do leitão, as leitegatas deixam de ter uniformidade. Isso poderia até ser realidade até que a Dinamarca implementou esse LV5, que é um exemplo de tecnologia, tá? Eu estou trazendo só nesse sentido. O que acontece? A partir do momento que você mede o volume de leitões vivos que você tem no 5º dia, você mudou tudo, porque a mortalidade está concentrada na primeira semana de maternidade. Então, você passa a selecionar uniformidade, capacidade de irrigação de útero, capacidade de aleitamento.
Então, as tecnologias, elas transformam o resultado geral da produção, né? E na genética, ela vem trazendo esse tipo de resultado. Esse aqui é o resultado de um produtor brasileiro, tá? Que evoluiu de 2008 até 2019, saindo de 10,9 para 13,8 desmamados. Se não fosse o LV5, ele teria muito mais dificuldade. Associado a isso, se a gente pegar os gráficos de conversão alimentar desse mesmo produtor, nós também vamos ver resultados espetaculares em cima disso. E, Panti, o mais interessante é porque a tecnologia, por isso que a gente não pode ficar só concentrado na prolificidade, ela estende para outros produtos, para outras frentes de impacto econômico. Eu vou só explorar mais um pouquinho a tecnologia LV5 para a gente exemplificar para todo mundo. Isso aqui são gráficos dinamarqueses desde 2004, quando começaram a aplicar a metodologia dos leitões vivos ao 5º dia, até 2017. A mortalidade até o 5º dia diminuiu muito. Aqui está a tecnologia entregando para a prolificidade capacidade de resultado estável e não uma oscilação na produção. Ao mesmo tempo, lógico, a gente vê aqui uma evolução dos vivos ao 5º dia muito robusto. Mas quando a gente está falando de tecnologia, ela não pode se restringir só às linhagens de fêmeas dentro do melhoramento genético. Então aqui eu só estou trazendo um outro exemplo do Rotterdam Bred, nova característica, melhora a sobrevivência dos leitões. Eu não vou ficar lendo essa bateria de informações aqui, mas o que basicamente está sendo feito aqui? Implementaram, além de fertilidade, como tecnologia embarcada dentro de terminadores, colocaram também o LV5 para terminadores, ou seja, os machos são selecionados para sobrevivência de leitões. Então, o programa genético é sempre um pacote, a tecnologia entrega. Isso aconteceu só com a gente, só com o nosso programa de melhoramento genético? Não! Houveram evoluções em todos os programas de melhoramento genético no mundo, mas isso aqui é um exemplo muito bom para que a gente possa compreender o impacto disso no sistema de produção de uma forma geral, né? Se eu estava vendo ali no gráfico que você mostrou, 3 leitões a mais no final do ano é impactante de forma brutal, né? Quando ele tinha um produtor ali entregando, né, finalizando com 10,3 e hoje ele tem 13, são números realmente surpreendentes. Muita diferença, Panti, porque teve um ano que nós não entendemos, não é que nós não entendemos, nós não observamos aumento de alojamento de matrizes no Brasil, porém a produtividade nacional cresceu muito e veio com base nas tecnologias gerais, desde os programas de melhoramento genético, como também das outras áreas dos setores, né? A reta final agora, dentro do conceito de suinocultura de precisão, quando eu tenho um controle da genômica, né, quando eu consigo selecionar genomicamente um animal para ele ser o melhor do melhor, né, e aí eu tenho as outras tecnologias todas embarcadas junto, essa suinocultura de precisão, eu vou te dizer, eu ia fazer uma pergunta e dizer, não tem volta. Não tem volta, né? Cada vez mais eu vou ter números muito justos, né? A precisão nos dados ou nos resultados é um fator fundamental, né? Opa, sem dúvida nenhuma, assim, a eficiência, ela pode ser traduzida como precisão. E nós estamos num momento de mercado espetacular para a gente poder demonstrar isso. Porque nós estamos vivendo aí momentos de preços de suíno históricos, que nós nunca vimos, mas também estamos vendo preços históricos de grãos. Eu vou seguir a mesma linha e vou te pedir licença só para mostrar alguns números aqui, porque nada melhor do que os números reais para poder exemplificar o que a gente está trazendo, né? Eu conversei ontem, Cláudio, com um produtor de suínos que está com 82 anos. E ele me disse assim, minha filha, antigamente um quilo, né, um quilo de leite do corpo vivo equivalia a 1 litro de gasolina. E hoje eu compro 2 litros de gasolina com 1 quilo de suíno. É um parâmetro comparativo que eu não tinha visto ainda, mas foi curioso, né? E olha que a gasolina não veio historicamente baixando de preço, não, hein? Claro que custo de produção à parte, mas vamos para os números. Vamos lá. Se contar números, não há argumentos, né? De custo de produção mesmo. Mas, Panti, olha o que a tecnologia conseguiu fazer com a produtividade nacional.
Nós estamos falando aqui de produtividades de 37 desmamados fêmea-ano e nós já estamos falando de produtividades que estão alcançando a casa dos 39 desmamados fêmea-ano. Por que a tecnologia foi fundamental para a sustentabilidade da nossa atividade? Pante, analisa esse gráfico comigo aqui brevemente. É um gráfico de custo de produção que é possível que a gente identifique alguns ciclos dentro dele. Aqui nós identificamos ciclos de 4 anos, porém, esse último ciclo aqui, ele foi mais longo. Ele foi um ciclo de 5 anos para chegar na base, um ciclo total de 10 anos, né? A gente vê nos outros ciclos, Pante, que nós chegamos na base, ou seja, nas fases de custo de produção mais baixos, na média de 2 anos. Esse ciclo ele foi muito longo e isso tem um agravante. O que a gente espera de custo de produção até 2022? Se nós estamos achando que está caro hoje, nós precisamos de estar preparados porque pode ficar pior sim. Se uma análise gráfica, ela demonstra uma tendência muito forte de um aumento de custo de produção ainda muito significativo. E, na verdade, a suinocultura de precisão, a eficiência em produtividade, é isso aqui que ela faz, Pante. O que acontece? Isso aqui é a média de produção nacional, tá? Isso aqui é uma diluição de custo fixo. Uma fêmea, até a idade que estiver chegando aí ao desmame, ela vai estar acumulando R$850 aproximadamente. Pode estar até um pouquinho mais caro, porque a gente viu uma escalada muito forte nas últimas semanas dos grãos. Se a produtividade nacional não tivesse crescido, a gente ia estar trabalhando com um custo por leitão de R$73, por exemplo, sendo que na hora que a gente sobe a produtividade nacional, a gente joga o custo para R$56 numa realidade dessa. Pante, produtividade faz a diluição de custo, né? Isso é precisão. A tecnologia, ela leva dessa forma a precisão. Ela permite que o produtor nacional continue competitivo, porque esse grão está caro para a gente aqui no Brasil, que somos um grande celeiro do mundo. Isso tende a ter um reflexo para outros países dependentes de grão ainda mais forte, Pante. Então, eu estava querendo só dividir com você aqui essa tela, porque são informações que eu acho que exemplificam aí de forma bem prática o que nós estamos discutindo a respeito da suinocultura de precisão, né? Vlad, muito obrigada, viu? Obrigada. Esse é um fator muito interessante, né? Quando eu aumento o custo, eu tenho que ter ganho de produtividade. Com ganho de produtividade, eu consigo fazer uma diluição. O custo é commodity internacional, eu não tenho gerência sobre ele, né? Agora, sobre a minha produtividade, sim, né? Eu tenho gerência. É a famosa responsabilidade da porteira para dentro. É assim que acontece, Pante. Vlad, muito obrigada. Quando a gente ouvia falar, né, dos ganhos em escala, né, ou dos ganhos de produtividade, eles apareciam, né, a tecnologia como amparando os ganhos